Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 7 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quarta-feira, rodada de semifinal da Champions League, tem Libertadores, Copa Sul-Americana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá. 13h15 na Arábia Saudita, jogo do Al Raed contra o Al Hilal. Al Hilal é o vice-líder, matematicamente ainda dá para brigar por título. Vai enfrentar o último colocado. Aqui, sinceramente, não tem o que inventar. Mesmo fora de casa, o Al Hilal é favorito. O Al Hilal não vem fazendo uma baita temporada, mas jogando contra o último colocado, eu acho que deve vencer. Qual que é a odd do Al Hilal? Vamos lá. 1,24. Para uma dupla, eu acho interessante. Vitória do Al Hilal. Fechou? Vamos lá. Ainda na Arábia Saudita, 13,25. O Al Ahly jogando contra o Al Taiyon. O time é o seguinte. O Al Ahly vem na quinta colocação, joga contra o oitavo colocado. No final de semana, o Al Ahly foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Ganhou do Kawasaki. Então, a gente precisa ver aqui como é que vai estar o time. Será que o físico tá 100%? Eu não sei. Tá legal? O Al Ahly tá jogando muita bola? Sem dúvida alguma, sim. Dá uma olhadinha na race aqui comigo. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou outra. Mercado de gols muito forte. A equipe visitante perdeu uma, empatou, ganhou 2. Mercado de gols eu também gosto. No histórico, 3-2, 1-1, 3-0, 3-1, 1-1. Geralmente jogos com muitos gols. Vamos dar uma olhadinha nesse mais de 1,5 gol quanto tá pagando. Odd de 1,18. Para uma dupla ou para complementar bilhete, acho interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,80. Ao vivo, o Al Ahly amassando e odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente pensa na vitória seca. Fechou? E vamos lá, 14h30 na África do Sul, jogo do Mamelodi contra o Chippa United. Time, o Mamelodi, líder da competição, jogando contra o oitavo colocado. Vai jogar em casa, provavelmente deve vencer a partida. Odd baixa de 1,26. Uma odd aqui talvez para um bilhete duplo. O que dá para fazer aqui? Talvez vitória do Mamelodi, vitória do Al Hilal. É uma duplinha bacana. E aí vai dar odd. Tá beleza? O Mamelodi em casa deve vencer. Time, apenas para complementar aqui o estudo, acabei não mostrando o histórico, dos 5 últimos jogos entre Mamelodi e Chippa United, 2-0, 2-1, 2-0, 2-0, 3-0. Só deu Mamelodi. Vamos lá, às 15 horas, ainda na Arábia Saudita, jogo do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, contra o Al Ittihad, equipe do Benzema. Time, o Al Ittihad, líder da competição, pega o Al Nassr na terceira colocação. Pré-live, jogo bom pra gols, tá legal? O Al Nassr em casa, extremamente over. O Al Ittihad fora, também uma equipe over gols. E o histórico, 4-2, 1-0-0 que sai da tendência, 3-1, 2-1, 1-1. O que eu vejo aqui? Partida boa para mais de 1,5 gol? Sem dúvida alguma sim, só que a gente não tem odd baixa de 1,12. Talvez pré-live para mercado de gols, jogo para mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo em campo, gol do Cristiano Ronaldo. Benzema em campo, chute no gol do Benzema. Fechou? Time, 16 horas, Champions League na área, provavelmente o melhor jogo do dia. Jogo entre Paris Saint-Germain da França e Arsenal da Inglaterra. Primeiro jogo na Inglaterra, 1-0 Paris Saint-Germain. E eu vou falar para vocês, o Paris Saint-Germain na Inglaterra parecia que estava jogando em casa, tá legal? Na maior parte do tempo,
o Paris Saint-Germain teve mais posse de bola e comandou as ações ofensivas, tá bom? O que eu vejo aqui? O Paris Saint-Germain joga em casa. Quais são as odds? Vamos lá. Odd do Paris Saint-Germain 2,10, odd do Arsenal 3,40. Pelo que o Paris vem jogando, pelo que o Paris jogou na Inglaterra, uma dupla hipótese Paris Saint-Germain para o jogo de volta, eu gosto. Até porque, com um empate, o Paris Saint-Germain vai para a final. Então, para mercado de resultados, dupla hipótese Paris Saint-Germain. Para mercado de gols, não tem novidade. O Arsenal está atrás do placar, vai precisar sair para o jogo. E temos aqui um Paris Saint-Germain que é uma equipe extremamente ofensiva. E mesmo jogando em casa, com o resultado debaixo do braço, no começo da partida, eu duvido que o Paris Saint-Germain vai jogar de forma recuada. Por esse motivo, o mercado de gols eu gosto. Paris Saint-Germain em casa extremamente over, o Arsenal fora também, vem numa tocada over goals e precisa do resultado. Vamos ver como é que estão as odds. Mais de 1,5 gol, 1,22 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,58. Probabilidades na tela e depois a gente fala um pouquinho de jogadores. Vamos lá, probabilidades para Paris Saint-Germain e Arsenal. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Mercado de escanteios, eu também gosto. Paris Saint-Germain, 7,9, média alta. Arsenal, 8,5. As duas equipes com médias altas de escanteio. Time, final do primeiro tempo, jogo 0-0, partida em alta intensidade, canto asiático, canto limite. E no final do segundo tempo, se o jogo não estiver resolvido, a equipe que estiver atrás do placar, de repente perdendo por apenas um gol de diferença, vai com tudo pra cima. É aquele momento que eu sempre falo, vai o goleiro, vai treinador, vai gandula, vai cachorro, vai todo mundo. E aí é um bom momento para operar canto asiático, canto limite com troquinho no gol, tá beleza? Cartões, vamos dar uma olhadinha aqui em cartões. Juizão, 4,8, Paris 0,8, Arsenal 1,5. Por mais que as duas equipes tenham médias baixas para cartão, é um jogo importantíssimo. Pelo menos um cartão para cada equipe. Jogadores na tela. Time, vamos lá. Prováveis escalações para Paris Saint-Germain e Arsenal. Prováveis escalações. A escalação oficial a gente só tem 1 hora antes da partida. Time, vamos falar primeiro em mercado de finalização. Pelo lado do Paris Saint-Germain, eu vou falar aqui de 4 nomes. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia e Vitinha. Por que eu estou falando desses 4 caras? Percebam que o Paris Saint-Germain, jogando Champions League em casa, esses 4 jogadores são insanos nas finalizações. O Dembélé, média altíssima de finalização. O Kvaratskhelia tá jogando o fino da bola e tá finalizando pra caramba. Doué também vem com boas médias. E o Vitinha é aquele volante box-to-box. Ele pisa muito na intermediária adversária e geralmente finaliza bem, tá? Uma finalização aqui, Vitinha, para um bilhete duplo, eu gosto. Até porque o Vitinha não finalizou na partida de ida lá na Inglaterra. Jogando em casa, deve finalizar. Pelo lado do Arsenal, um jogador que eu gosto bastante para mercado de finalização, eu vou colocar aqui na tela para vocês, é o Saka. O Saka vai precisar puxar esse comando de ataque. Então é um bom nome para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Voltando aqui para nossa tela, vamos falar um pouquinho de desarmes. Desarmes pelo lado do Paris Saint-Germain. João Neves é uma maquininha no meio de campo, desarma pra caramba. E também o lateral esquerdo, Nuno Mendes, desarma pra caramba. Pelo lado do Arsenal, na meiuca vai jogar o Partey. Provavelmente vai desarmar bastante, tá legal? Vamos falar um pouquinho também de finalização pelo lado do Arsenal. Falei do Saka, mas um jogador que eu trabalhei na outra partida e novamente eu quero trabalhar aqui, uma finalização de fora da área pro Rice. Jogo passado pagou odd de 1,70. Nesse jogo tá pagando odd de 1,90. Uma finalização de fora da área, Rice. E o que eu quero aqui? Ou que ele dê uma porrada da intermediária, ou que tenha alguma falta na intermediária. Lembra do jogo do Real Madrid? Ele fez 2 golaços de falta. Se tiver uma faltinha ali, eu acho que o Rice
pode bater. Bateu a falta, bateu na barreira, foi gol, foi pra lua, conta como finalização de fora da área. E aí, deu certo a nossa entrada, odd de 1,90, tá legal? Time, jogo de ida foi uma pancadaria de finalizações e os dois goleiros trabalharam bastante. O Raya, goleiro do Arsenal, e o Donnarumma fez 2 milagres no jogo de ida. Então, o que eu quero aqui? 2 defesas na partida pro Donnarumma, 2 defesas na partida pro Raya. Também gosto dessas entradas. E eu acho que é isso. Vamos lá, 19 horas, Copa Libertadores. O Bahia do Brasil recebendo o Nacional do Uruguai. No grupo, o Bahia é o líder e vai jogar contra o último colocado. O Bahia que vem muito bem no comando aí do Rogério Ceni e com muita regularidade jogando em casa. Qual que é a odd do Bahia? 1,57. Time, eu acho que o Bahia não perde essa partida. Entrada mais conservadora, Bahia empate anula para uma dupla. Probabilidades na tela. E vamos lá, tabela de probabilidades para Bahia e Nacional. Jogo para mais de 1,5 gol, 65%. Menos de 3 gols e meio, 65%. Pré-live, eu tô fora de mercado de gols. Escanteios, Bahia, 6,3. Nacional, 4,4. E o Nacional jogando fora, ele sofre 5,2 escanteios. Time, aqui talvez a gente pode pensar numa race 3 cantos a favor do Bahia. O Bahia fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Nacional. Cartões, Bahia 1,6, Nacional 2,4, Juizão 5,7. Libertadores, 1 cartão pelo menos para cada equipe. Time, mercado de jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Bahia, jogando Libertadores em casa. 2 nomes que eu separei aqui para vocês, tá? Luciano Rodrigues, baita média, baita regularidade. E também o Eric Pulga, baita jogador. Esses 2 nomes para mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, eu gosto. Fechou? 19 horas, Copa Sul-Americana, o Puerto Cabello da Venezuela recebendo o Vasco do Brasil. Time, é o seguinte, o Vasco é o vice-líder e vai jogar contra o último colocado. A equipe do Puerto Cabello até o momento não venceu na competição. 1 empate e 2 derrotas. O Vasco não vai perder para esse time, né? Qual que é a odd do Vascão? 1,65. Vai jogar fora de casa? Eu vou proteger a operação. Vasco empate anula para uma dupla. Verratti em campo é um baita nome para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? Vamos lá, 21h30 na Libertadores, o Central Córdoba da Argentina recebendo o Mengão Malvadão, o Flamengo do Brasil. Time, o Central Córdoba é o líder do grupo e o Flamengo vem na 3ª colocação. Essa liderança muito se deve à derrota que o Flamengo teve em casa pro Central Córdoba, né? Perdeu aqui, ó, por 2-1. Numa boa, acidente de percurso, em minha humilde opinião. O Flamengo, tecnicamente, é muito mais time do que a equipe argentina. Com todo respeito aos hermanos, mas o Flamengo é muito mais time. E mesmo fora de casa, tem totais condições de conseguir um bom resultado. Qual que é a odd do Flamengo? 1,80? Flamengo empate anula, dupla hipótese Flamengo. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Flamengo não perde. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Central Córdoba versus Flamengo. Jogo para mais de 1,5 gol, 55%, probabilidade baixa. Menos de 3 gols e meio, 95%. Pelas probabilidades, o menos de 3 gols e meio vem mais quente pré-live. É meio complicado operar under no Flamengo, né? Eu fico com o pé atrás. Essa equipe do Flamengo tem muita qualidade, principalmente no comando de ataque. Com relação aos escanteios, Central Córdoba 4,9, Flamengo 6,5. O Flamengo com boa média de escanteios, mesmo jogando fora de casa. Primeiro tempo, a média do Flamengo é de 3,5. Por que eu tô mostrando isso daqui para vocês? O que dá pra gente fazer aqui? Primeiro tempo, mais de 1 escanteio para o Flamengo. A média do Flamengo no primeiro tempo é de 3,5. Então, mais de 1 escanteio Flamengo no primeiro tempo. Se você juntar com mais de 5,5 finalizações Flamengo no primeiro tempo, a gente consegue uma odd de 1,60. Pode ser um bom caminho, uma boa entrada aí, tá? Cartões, Juiz 4,6, Central Córdoba 1,2, Flamengo 1,4. As duas equipes com baixas médias.
Mas aqui é Brasil e Argentina. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, para fechar, mercado de jogadores. Pelo lado do Flamengo, Pedro marca ou dá assistência? Odd de 1,80. Pedro marca ou dá assistência. Fechou? Vamos lá, 21h30, ainda na Libertadores, jogo do Cerro Porteño do Paraguai contra o Palmeiras do Brasil. Palmeiras líder do grupo, o Cerro Porteño vem na segunda colocação. Time, olhando parte técnica e camisa, o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem sim um leve favoritismo. Qual que é a odd do Verdão? 1,90. Novamente, pré-live, eu não vejo aqui uma derrota para o Palmeiras, tá legal? Palmeiras empate anula, dupla hipótese Palmeiras. Probabilidades na tela. Time aí, vamos lá, probabilidades na tela para Cerro Porteño e Palmeiras. Jogo para mais de 1,5 gol, 60%, menos de 3 gols e meio, 65%. Pré-live, tô fora de mercado de gols. Escanteios, Cerro Porteño média de 5,4, Palmeiras 5,9. Cartões eu gosto. Juizão 5,4, Cerro 2,1, Palmeiras 1,9, pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos lá. Mercado de finalização, pelo lado do Cerro Porteño, Cecílio Domingues, finaliza pra caramba. Pelo lado do Palmeiras, uma finalização pelo menos pro Richard Rios. Fechou? 21h30, Copa Sul-Americana, o Grau do Peru recebendo o Grêmio do Brasil. Time, o Grêmio é o vice-líder, vai jogar contra o último colocado. A equipe peruana até agora não venceu, perdeu 2 e empatou outra, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. A equipe do Grau, jogando em casa, empatou 3, perdeu 1, só ganhou um jogo. Mercado de gols eu gosto, mais de 1,5 gols vem forte. O Grêmio, como visitante, também tem um retrospecto ruim, mas mercado de gols vem forte. 3-2, 1-1, 2-2, 4-1, 2-0. Pré-live, esse mais de 1,5 gols com odd de 1,37, 1,40 para uma dupla eu gosto. Ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não saiu, a odd vai subir, jogo em alta intensidade, você opera esse mais de 1,5 gols com uma odd aí de 1,60 para cima. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Grau e Grêmio. Jogo para mais de 1,5 gols, 85%. Probabilidade lá em cima pré-live. Escanteios, Grau 5,4, Grêmio 6 de média. Cartões, Juiz 4,3, Grau 1,6, Grêmio 2,2, um cartãozinho pelo menos para cada equipe. Vamos lá, 21h30, ainda na Sul-Americana, jogo do Musruc Runa, do Equador, contra o Cruzeiro do Brasil. Time, antes dessa análise, deixa eu mostrar para vocês o estádio da equipe equatoriana. Vem comigo. E vamos lá. Estádio Banco de Guayaquil, em Quito, está a 2.850 metros do nível do mar de altitude. Time, não é a altitude da Bolívia, que bate quase 4.000 metros, mas assim, teremos aqui uma altitude para prejudicar um pouquinho a equipe brasileira do Cruzeiro, tá beleza? Vamos para análise. Time, voltando aqui para análise, dentro desse grupo, o Musruc Runa, do Equador, é o líder da competição. 3 jogos, 3 vitórias. O Cruzeiro é o último colocado. 3 jogos, 3 derrotas. Puxando o race, a equipe equatoriana em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. O Cruzeiro jogando fora, são 4 derrotas e 1 empate. Por mais que o Cruzeiro tenha ganho do Flamengo na última rodada do Brasileirão e chega nessa partida cheio de moral, pela análise e ainda mais jogando com uma altitude, aqui pré-live a equipe equatoriana tem um leve favoritismo. Odd de 1,90, 2, Musruc Runa, empate anula, dupla hipótese, Musruc Runa para mercado de resultados. Probabilidades na tela e depois a gente fala um pouquinho de jogadores. E vamos lá, probabilidades na tela para Musruc Runa e Cruzeiro. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Probabilidade bacana para mercado de gols. Escanteios, a equipe equatoriana tem uma média de 7,3. Boa média de cantos. O Cruzeiro 6,4. Time, tem altitude, a bola vai ficar mais rápida. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Pode ser uma boa, tá legal? Cartões. Musruc Runa 2, Cruzeiro 2,5, Juizão 4,1. Um cartão pelo menos para cada equipe.
Time, vamos lá, para mercado de jogadores, mercado de finalização, 2 jogadores aqui pelo lado do time equatoriano. Carlos Orejuela e também o Christian Penija. Pelo lado do Cruzeiro, também para finalização, Caio Jorge. Fechou? Time, para fechar a Copa Libertadores, às 23 horas, jogo do Sporting Cristal do Peru contra o Bolívar da Bolívia. Pré-live, mercado de gols. Já trouxe direto para a tabela de probabilidades. Mais de 1,5 gol, 90%. Mais de 2,5 gols, 85%. Pré-live, eu vou trabalhar com mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam, odd de 1,55. Deixa eu aproveitar, passar para vocês também os escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios, cantos, Sporting Cristal 8,5, baita média de escanteios, Bolívar 7,2. As duas equipes com médias altas aí de escanteio, tá? Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Cartões, Sporting Cristal 2,6, Bolívar 2,9, Juizão 5,6. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante. Muitos de vocês me escreveram no YouTube e no Instagram pedindo novamente aquele preço baixinho para um ano de grupo VIP em todos os nossos esportes, né? Futebol, NBA, Fórmula 1, UFC, futebol americano quando voltar. E eu vou novamente fazer para vocês. Pagou uma vez só, R$ 69,90 e pode parcelar, tá beleza? Você fica um ano dentro de todos os esportes no nosso grupo VIP. Só o futebol, eu vou falar para vocês, já vale muito mais do que isso. Ainda mais pegando todos os esportes. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. Bem, vamos lá. Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? No jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, jogo para mais de 1,5 gols. E na Libertadores, Central Córdoba versus Flamengo, Flamengo empate anula. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Bingueta. Bem, bora de bingueta. Lembrando que a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vou deixar 2 binguetas, uma bingueta mais leve e uma bingueta bem mais arriscada. Vamos lá. Primeira bingueta, uma binguetinha leve. Jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Dupla hipótese, Paris Saint-Germain. No jogo entre Bahia e Nacional, Bahia empate anula. Puerto Cabello versus Vasco, Vasco empate anula. Cerro Porteño versus Palmeiras, Palmeiras empate anula. Sporting Cristal versus Bolívar, jogo para mais de 1,5 gols. Essa daqui, se tudo der certo, a gente vai pegar uma odd de 3,15. Agora uma bingueta bem mais arriscada. No jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, um chute de fora da área no gol do Vitinha e um chute de fora da área do Rice. Se os dois chutarem de fora da área e for no gol, a gente pega uma odd de 17. Sorte para as binguetas, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo e aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de algum palpite, de alguma análise, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!